Você sabe que você pode estar a uma oração do seu milagre. Você pode estar a uma oração de um resultado que você nunca teve. Você pode estar a uma oração de viver algo, uma experiência que você nunca viveu. E sejam todos bem-vindos, os remanescentes, que mesmo após o nosso jejum de ontem, estão aqui pela manhã. Tenho certeza que será uma bênção. Cada culto e cada reunião é uma oportunidade para nós de recebermos algo do Senhor. Você sabe que você pode estar a uma oração do seu milagre. Você pode estar a uma oração de um resultado que você nunca teve. Você pode estar a uma oração de viver algo, uma experiência que você nunca viveu. Apesar de nós termos finalizado um propósito ontem, agora é o momento onde eu diria que nós precisamos de uma atenção ainda maior. Porque até então eu tinha um propósito a seguir. Até então eu tinha um propósito a cumprir, eu tinha dias lá que eu precisava riscar, eu tinha um certo compromisso, vamos se dizer assim. Só que agora nós finalizamos este propósito. E agora é o momento que nós precisamos permanecer confiando e acreditando no Senhor. Na semana passada, eu ainda falei sobre as várias coisas que nós tiramos férias. Tiramos férias, descansamos, renovamos o corpo e tal. Só que do Senhor e da vida espiritual, nós nunca podemos tirar férias. Então, isso é uma coisa que nós nunca vamos descansar. Precisamos estar o tempo todo atentos, alertas. Às vezes, naquele dia, naquele culto, naquele momento, não vou nem falar de um culto, mas naquele momento em que você estava ali no trânsito e você se sentiu incomodado a orar por algo, a buscar por algo, você se sentiu incomodado a falar com o Senhor sobre algo específico. Às vezes, naquele momento, o Senhor estava te dando uma oração que Ele queria responder. Naquele momento, Ele estava te dando as palavras que você precisava falar, que você precisava orar e que Ele queria responder. Às vezes, naquele momento, para as mulheres, você estava lavando uma louça, e que às vezes do nada, eu já me peguei do nada, lavando a louça, e do nada eu estou conversando com Deus. Às vezes o Senhor, naquele momento, lavando uma louça, queria te entregar uma definição. Naquele momento, Ele queria te entregar uma resposta, fazendo algo simples. Algo que é tão comum, algo que fazemos todos os dias. Queria te dar algo. Então nós precisamos estar atentos. No domingo, se eu não me engano, o bispo falou que os 52 dias é um tempo de trabalho. E de fato é. O povo não aproveitou de nada ali dentro dos 52 dias, isso falando da história. Não aproveitou nada. Muito pelo contrário, trabalharam como camelos, né? Como se diz, camelou ali, trabalhou um monte, reconstruiu, juntou pedra, arrumou porta, lutou, trabalhou com uma espada do lado, não tomou banho, não comeu em certos dias. Só que após esse período de 52 dias, quando estava tudo pronto, foi onde chegou o momento de desfrutar. Foi onde chegou o momento de falar, não, agora eu vou desfrutar disso daqui que eu conquistei. Vou viver nessa segurança. Vou viver aqui não tranquilo, entendam bem o sentido da palavra tranquilo. Então, nós tivemos 52 dias de trabalho, 52 dias de preparo, nós tivemos 52 dias de plantio. E enquanto durar a terra, semeadura e colheita jamais cessarão. E nós precisamos entender isso.
e ter isso dentro de nós. Enquanto durar a terra, plantio e colheita jamais cessarão. Quando eu sei disso, quando eu entendo isso, quando eu acredito nisso, ainda que eu chegue num dia como hoje, que eu aparentemente não vivi nada, não mudou nada externamente, fisicamente, está tudo igual. Eu sei que no mundo espiritual algo aconteceu. Eu sei que no mundo espiritual uma vitória foi entregue e eu preciso confiar que é questão de tempo para ela sair do plano espiritual e ser trazido para o plano físico. Plantio e colheita jamais cessarão. Eu preciso entender isso. Aqui fora não mudou nada, está tudo igual, está tudo da mesma forma. Mas eu preciso acreditar. É igual o próprio Abraão que nós pregamos tanto, já falamos tanto. Quando Abraão teve o seu nome mudado, ele não tinha nenhum filho. No mundo físico, o nome dele foi mudado. Mas no físico, continuava tudo igual. Ele estava igual, Sara estava igual, a realidade estava igual, e troca de lugar, e monta a tenda, e desmonta a tenda, e estava tudo igual. Só que no mundo espiritual algo já tinha sido entregue a ele. E a partir daquele momento, continuar, insistir, perseverar, foi onde ele chegou no lugar que ele precisava chegar. E hoje nós vamos falar sobre Deus transformar a maldição em bênção. Eu quero que você diga isso comigo. Deus transforma a maldição em bênção. Então, existem coisas que acontecem conosco, que tem cara de maldição, que tem jeito de maldição, que tem cheiro de maldição, que é igual anda igual a maldição. Só que Deus transforma isso que é tudo maldição em bênção. Eu poderia ter separado o próprio Balaão, Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo, e tudo que o Balaão consegue fazer é abençoar. Às vezes, no mundo espiritual é assim, armadilhas são preparadas, situações são arquitetadas, pensam nos detalhes. Só que o resultado que chega em nós é a bênção. Tudo que pode acontecer é a bênção. Pessoas podem tentar falar mal, pessoas podem tentar te prejudicar, pessoas podem tentar criar situações, manipular situações, mas tudo que chega em nós é bênção, porque Deus transforma aquilo que vem para ser uma maldição em bênção. E a pessoa que nós vamos falar hoje é nada mais, nada menos do que Davi. Davi recebeu uma unção de rei. E o que Davi foi fazer? Assim que recebeu a unção de rei, foi cuidar das ovelhas de novo. Ele recebeu uma unção, vamos se dizer assim, teve o seu nome trocado, só que no mundo físico nada mudou. Permaneceu sendo o mesmo. E nós já conhecemos toda a trajetória de Davi e sabemos que teve um momento da vida dele que ele foi perseguido por Saul. Aquele momento era o momento em que ele estava sendo forjado. Aquele momento era o momento que ele estava sendo preparado, treinado. Porque o Senhor nunca vai nos pegar e nos colocar de uma vez num lugar super alto. E por que isso? Porque nós não temos preparo. Então, ele faz uma promessa e entre o momento que a promessa foi feita até o momento de se cumprir, existe um caminho que nós precisamos percorrer. Nós sempre costumamos usar o exemplo da gestação. A mulher, quando fica grávida, ela ficou grávida. O bebê aparece ali dentro dela já com 40, 50 centímetros, pesando os seus 3, 4 quilos do dia para a noite? Não tem como. Porque
o corpo da mulher vai mudando, os órgãos vão saindo do lugar, literalmente vai se ajustando ao bebê. Se aparece do dia para a noite uma criança de 3, 4 quilos, perto dos seus 50 centímetros dentro de qualquer mulher, ela não tem estrutura. Então, começa insignificante. Talvez só consegue ver no microscópio. Não dá para ver fora disso. E vai crescendo. Assim acontece quando nós recebemos algo. Recebemos, às vezes é do tamanho que só pode ser visto no microscópio. A olho nu não dá para ver. Só que vai crescendo, vai avançando. E esse tempo que vai crescendo é o tempo que nós vamos sendo preparados. Por um breve momento, Davi se refugiou, se escondeu ali na caverna de Adulão. Aquele momento foi um momento de bastante desafio, um momento de muita pressão. Adulão ali naquele momento foi um lugar de refúgio, foi um esconderijo, foi aquele momento de refrigério. Sabe aquele momento em que parece que está tudo tão turbulento, tudo tão agitado, que você quer aqueles 5 minutos de paz? Mãe, quando tem o seu bebê recém-nascido, que ela está vivendo a fase do puerpério, tudo que ela quer é tomar um banho sem ouvir a criança chorar. Tudo que ela quer é ficar ali naquele chuveiro por 5 minutos. Comer a comida quente. Nós temos fases da nossa vida que tudo que nós queremos, talvez, é aqueles 5 minutos de tranquilidade. É aqueles 5 minutos de refrigério. E a caverna de Adulão foi esse momento para Davi. Ele procurou um esconderijo, só que o Senhor, ele faz do limão uma limonada. O Senhor usa todas as oportunidades, tudo que Deus pode usar, Ele vai usar. Nada vai passar pelo Senhor sem que Ele faça uso daquilo. Então, naquela caverna, naquele lugar, um lugar ruim, porque é uma caverna, né? Você há de convir comigo que não é gostoso. Deus fez daquele momento um lugar de crescimento para Davi. Então, ali Davi entrou sozinho, só que saiu dali com um exército e com homens poderosos. Aqui em 1 Samuel 22, versículo 1 diz: Davi fugiu da cidade de Gate e foi se esconder na caverna de Adulão, onde seus irmãos e outros parentes logo se juntaram a ele. Diga comigo, seus irmãos e outros parentes. Então, ele fugiu, foi se esconder naquela caverna, e logo de cara o Senhor já começa a trabalhar algo. Seus irmãos e outros parentes logo se juntaram a ele. A seguir, começaram a chegar outros que estavam com alguma dificuldade. Diga comigo, alguma dificuldade. Então, por exemplo, os que tinham dívidas ou simplesmente estavam descontentes. E Davi veio a ser o líder de uns 400 homens. Em outra tradução, o versículo 2 diz: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. Então, Deus trabalha de forma completa. Repita isso comigo: Deus trabalha de forma completa. O Senhor sempre trabalha de uma forma completa. Então, quando o Senhor começa a agir em algo, Ele vai concluir aquele algo. E Ele não começa trabalhando e sabe aquelas coisas que, vamos dizer assim, nós usamos soluções rápidas e inteligentes, a famosa gambiarra, aquele negócio que a gente faz só para continuar rodando, para continuar funcionando, para continuar, né, para viver mais alguns dias, para não explodir logo de cara. O Senhor não é assim. Quando o Senhor
entra para trabalhar em algo, ele faz tudo de forma completa. E nós precisamos acreditar nisso. Davi chegou ali naquele lugar, procurando aquela caverna, e dá-se a entender que tudo que ele queria é um pouco de paz, um pouco de silêncio. Às vezes nós procuramos cavernas, que tudo que nós queremos é um pouco de paz e um pouco de silêncio. Só que aqui tem um ponto muito interessante, nós precisamos tomar cuidado com as cavernas que nós procuramos, com os abrigos que nós procuramos, porque muita coisa pode ser um abrigo, muita coisa pode ser um refúgio, muita coisa pode ser um sinônimo de descanso, um sinônimo de tranquilizar a mente, um sinônimo de relaxar. E existem coisas que no início vão ter cara de descanso, cara de refrigério, cara de relaxamento, vamos dizer assim, e lá no final vai ter tudo menos cara de que eu descansei. Só vai ter cara de arrependimento. Então eu posso trabalhar o dia inteiro, fazer muita coisa o dia inteiro, conversar com muita gente o dia inteiro. Chegar à noite eu só quero a minha televisão. Eu vou entrar ali no Netflix e eu vou assistir aquela série inteira, porque eu preciso descansar. Aquela série levinha, tranquila, sabe, tem nada demais. É super tranquilo. Não tem nada, é bobo. Sabe aquele tipo de filme bobo? É bobo, é bobinho. Ele chega a ser infantil, de tão bobo que é. Só que, quando a tela da TV fica preta, sabe quando a gente dorme? Né? Antigamente tinha muito isso no computador, que ficava rodando lá o símbolo, ele ficava batendo até. O Netflix faz isso, viu? Fica batendo lá. Às vezes você dorme, o negócio fica lá, ó, batendo. E a tela preta. E aí você olha para aquela tela preta e tudo que você consegue ver é um arrependimento. Porque eu poderia ter encontrado um outro refúgio, um outro abrigo. Então nós precisamos tomar cuidado. Quais são os refúgios que nós procuramos? Quando nós lemos o Salmo 91, que é o Salmo da proteção e tal, é um salmo que muitas pessoas gostam de deixar as suas Bíblias abertas nos seus estabelecimentos, na sua casa, com esse salmo ali e tal. O primeiro versículo, diz que o Senhor, aquele que se esconde no Altíssimo, no abrigo do Altíssimo, naquele lugar escondido, que é o Altíssimo, esse encontra descanso. No Salmo 46, o primeiro versículo, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então, esse deve ser o lugar que nós temos que procurar, e é o lugar onde nós devemos lançar toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, todas as nossas situações, nós precisamos lançar neste lugar. Sabe aqueles momentos que às vezes acontecem coisas conosco, que tudo que nós queremos é pegar um telefone e ligar para alguém e contar e falar, e talvez é um momento de muita alegria ou um momento de muita indignação, que tudo que você quer é falar, só quer falar. Às vezes compensa mais dobrar os joelhos e falar. Falar. E nós precisamos ter essa vida com Deus. De acha que eu vou dobrar os meus joelhos para falar o que aconteceu no meu dia? Por que não? Por que não? Então Davi procurou aquela caverna, procurou aquele lugar, procurando um silêncio, uma tranquilidade. E ali ele não tinha uma sala de estar. Ali ele não tinha taças de cristais e com fios de ouro. Ali ele não tinha um belo sofá. Não tinha as uvinhas descendo e um servo com a folha de bananeira abanando ele. Ele não tinha nada daquilo. Ele não tinha nada para oferecer para quem quer que seja. Só que Deus usa estes momentos, que são momentos extremamente sensíveis para nós, para trabalhar algo.
para mudar uma situação. Então, os primeiros que chegaram até Davi foram seus familiares. Primeira coisa que Deus fez, restaurou o relacionamento familiar. Porque quando nós lemos, Davi foi esquecido pelo pai, foi deixado pelo pai. Vai saber se o pai não fez isso. Não, eu vou esquecer de propósito. Eu vou deixar lá de propósito. Mas além disso, foi insultado pelo irmão. Ouviu coisas horríveis do irmão. Só que o primeiro relacionamento que o Senhor restaurou foi o familiar, porque a família é importante para Deus. Ponto. Família é importante para Deus. E não tem o que questionar. Porque Deus podia ter aniquilado, acabado com tudo. Vocês tocaram no meu servo, falaram mal do meu servo. Lembra quando Deus corrigiu a Miriam e o Arão? Ele corrigiu, castigou, mas ainda assim, não vou destruir não. Sofreu a consequência. Mas ainda assim estava ali, poupou. Deus poderia ter acabado com tudo, mas ele restaurou primeiro a família. E aí na sequência nós vemos que vem aqueles homens desgostosos. Tem uma tradução, que agora eu não me recordo qual que é, que fala que eram homens vadios. Homens vadios, leva exatamente esse adjetivo, vadios. Então se juntaram esses homens a Davi, aqueles homens amargurados. E aí, há poucos dias, o bispo fez uma retrospectiva da amargura. Inclusive, uma sugestão, volta ali na semana passada, nas orações que ele posta no canal dele, e vai ouvindo oração por oração toda semana. Ele foi falando das 13 características de uma pessoa amargurada. Ninguém quer ter um amargurado por perto. Imagina Davi com 400 homens. Estava naquele momento difícil. Se um amargurado dá trabalho, imagina 400. 400 homens frustrados. 400 homens que, assim, a Bíblia já chama de com espírito desgostoso. Então, o que eu espero de homens assim? Imagina aquele clima. Só que tem algo interessante, Davi se manteve com o espírito inabalável. Quando você convive muito com uma pessoa, próprios casais, um casal, quando ele está muito tempo junto, parece que até os traços físicos começam a se assemelhar. É muito engraçado. Em alguma coisa vai parecer com o seu cônjuge. Em alguma coisa vai se assemelhar a ele. E aí daqui a pouco já os dois estão falando igual. Já estão usando as mesmas expressões. Você convive muito tempo com uma pessoa e daqui a pouco você vê que você falou algo que você não tinha no seu vocabulário, que você não tinha ali nas suas expressões, e você pegou algo dela. E não é porque você queria pegar, mas você conviveu com ela. Você está ali com ela e é natural. O ser humano, ele é uma esponja, ele vai pegando, por isso nós temos que ter muito cuidado. Mas Davi permaneceu ali, firme, com um espírito inabalável. Aquele lugar, eu vou falar uma coisa. No sábado dos 300 valentes, obviamente que as mulheres não é para estar aqui. Mas às vezes eu preciso passar na igreja. Às vezes eu preciso ir no estacionamento, pegar alguma coisa no carro, até sair com o carro. Às vezes eu preciso vir na cozinha, pegar alguma coisa e tal. E quando eu passo na igreja, a igreja está cheirando homem. Por quê? Homem, ele exala um cheiro diferente. O homem tem um cheiro diferente. Ele tem, é muito hormônio. Exala um cheiro diferente. E você passa na nave da igreja... E toda vez que eu passo, eu faço esse comentário. Eu falo, essa igreja está cheirando homem. Vamos, eu já quero ir atrás da Mirelle para pegar o cheirinho e sair espirrando. Eu já quero fazer alguma coisa. Então, imagina aquela caverna,
Não tinha um ventilador, não tinha um ar-condicionado, não tinha nada. Saneamento básico, o que é isso? Então, necessidades físicas. Devia ter uma regra, né? Você não faz dentro da caverna, você procura um mato, alguma coisa ali fora. Mas imagina a condição. Sem conforto nenhum. E às vezes na nossa vida nós estamos em pontos assim, sem conforto nenhum. Não tem conforto em nada. Não tem tranquilidade em nada. Não tem paz em nada. Estamos ali numa caverna, com muitas situações ao nosso redor, com muita coisa ao nosso redor. E chegamos a pensar, agora não tem mais jeito, eu estou perdido. Ou a gente encerra um propósito como nós encerramos ontem. E eu não vivi tudo que eu escrevi. A minha última esperança era este propósito e eu não vivi tudo. Tudo que eu escrevi lá, ainda não vivi. E aí a gente quer, parece que acordar até de, vamos se dizer, ressaca. É aquela ressaca que você acorda, Deus, não foi dessa vez. Só que o Senhor tem uma habilidade de pegar coisas que estão estragadas, coisas inúteis, e transformar de uma forma que se tornam coisas extremamente úteis, coisas até indispensáveis. O Senhor tem uma habilidade de pegar aquilo que não presta e mudar de tal forma. Aqui em 1 Coríntios 1 diz, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então, às vezes, o Senhor deixa situações chegarem naquele ponto em que nós chegamos a falar assim, por que o Senhor deixou chegar tão longe? Mas por que precisava ir tão longe? Por que eu precisava de um diagnóstico? Por que eu precisava de um laudo? Por que eu precisava me deparar com uma situação que eu olho e falo, não dá, não tem jeito, não tem saída? Por quê? Para que ninguém se vanglorie diante dele, simples assim. Então o Senhor pega as coisas loucas, as coisas fracas, Ele pega as coisas tortas, insignificantes, desprezadas, que não são nada, para tornar em alguma coisa, porque o nome dele é exaltado nesse ponto. Então às vezes nós vamos nos deparar com cavernas na vida, com situações na vida que não tem conforto, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque nós adoramos dizer, eu quero glorificar o seu nome, eu quero engrandecer o seu nome, só que como que eu vou engrandecer o nome de Deus, se não for passando por uma situação? Como? Às vezes, gente, eu me lembro que uma vez, uma pastora veio conversar comigo, e ela já começou a conversa assim, olha, você toma cuidado com o que você pede. Toma cuidado com o que você ora. Eu já fiz assim, eu não vou orar então, não vou ficar quieta. O que foi? Porque nós pedimos coisas para Deus, só que Ele não nos dá nada pronto. Eu me lembrei, até assistindo um culto essa semana, de uma história que eu ouvi, eu era criança. Não sei onde eu ouvi essa história. Que uma pessoa ela foi fazendo uma lista para o Senhor. Que eu quero paciência, que eu quero força, que eu quero isso, que eu quero aquilo, que eu quero aquilo outro. E o Senhor, tá bom. E aí o Senhor dá um monte de semente para ela. Semente, sabe aquela sementinha? E a pessoa, não, mas eu te pedi isso, aquilo outro e tal. Ela falou assim, então, tá aí. Você planta, rega, e aí você vai colher. Porque nós queremos pedir as coisas para o Senhor e queremos receber pronto, e às vezes não vai ser assim. O negócio vem de um jeito que a gente não quer viver, que a gente não quer passar, dói, às vezes machuca, e você chora.
mas é a semente que o Senhor te deu e que você precisa lançar na terra. O dia que eu entendi isso, eu vou ser sincera, eu parei de falar para o Senhor, eu quero ser uma pessoa mais paciente, porque aí eu estava entendendo que parecia que quanto mais eu orava, mais estressada eu ficava. E eu, o que é isso? Então, não estou orando direito, não. E aí eu fui entender que Ele estava me dando oportunidade. Então, às vezes a gente ora pedindo sabedoria e Ele te manda uma situação bem cabeluda para você ser sábio. Às vezes a gente pede algo ali e Ele vai te mandar a oportunidade de você ser aquilo. E claro que junto com a oportunidade, junto com toda a situação, vem a graça. Vem a graça e o favor para você colocar em prática. Às vezes nós recebemos tanta palavra, tanta direção, tanta coisa na igreja. E o Senhor então vai mandar a oportunidade de colocar em prática, né? Por que você ouve tanto? Por que você recebe tanto? É um propósito. E foi exatamente assim que o Senhor trabalhou. Tem momentos que nós esperamos as melhores condições para agir. O tal do perfeccionista, ele nunca sai do lugar. Nunca. E sabe por quê? Porque nunca está bom o suficiente para ele começar. Sempre tem um negócio que ele tem que ajustar. Sempre tem um negócio que ele tem que melhorar ali, que ele tem que mudar. E às vezes nós precisamos ir com o que nós temos. Às vezes o Senhor não está esperando a melhor condição, Ele não está esperando o mais eloquente, o mais inteligente, o mais sábio, e o que tem cara e pose de rei, que faz caras e bocas, e que tem jeito e tal. Às vezes Ele quer o que fala errado, o que não consegue conjugar o verbo direito. Às vezes Ele quer, né? Eu poderia ir para os discípulos. Pegou o chucro, que sabia pescar. O cara só sabia pescar. Só isso. E ele pegou aquele. Eu acho que Pedro devia falar errado. Vivia no mar, lidando com peixe, negociando peixe. Devia falar alguma coisa errada. Só que pegou aquele homem, que por sinal era o que tinha mais momentos de lucidez e de clareza a respeito de Jesus. E usou de uma forma incrível. E aí quando nós pegamos o Paulo, que Paulo era tão bom, teve que cair do cavalo, ele teve que se encontrar lá no chão, cego, e foi colocado para pregar para menores. Olha que engraçado. O Pedro pregou para os grandões, porque o Senhor faz assim mesmo. Nós esperamos estar tudo redondinho, tudo rodando, funcionando, para dar um passo, e às vezes o Senhor só quer aquele passo. Ele não está preocupado se está em caverna, se tem homem invadiu do lado, ele não está preocupado se tem uma sala de estar, se tem uma taça de cristal, ele não está preocupado com nada. Ele está preocupado, dê o passo. Tem momentos que o Senhor vai reduzir a nada mesmo. Igual ele fez com Gideão, eu vou reduzir de propósito. Então tem momentos que às vezes o próprio Deus vai apertando. Parece que vem uma notícia daqui, uma notícia dali, acontece isso, acontece aquilo, e parece que até aquele negócio que era a última ponta de esperança não funciona. Porque o Senhor vai afastando tudo que é do homem. Deus tem momentos, eu ouvi isso uma vez o próprio Vitor pregando, tem momentos que Deus nos deixa ir lá no fundo do poço. Porque no fundo do poço você não olha para lugar nenhum, a não ser para cima. No fundo do poço, você vai olhar para o lado, tem terra, para baixo tem mais terra, não tem nada, é escuro, não tem nada. Aí você só consegue olhar para aquele lugar de luz, que é para o alto. Tem momentos que o Senhor nos leva lá no fundo. Tira todo mundo de perto. Tira tudo de perto. Porque Ele precisa de uma dependência maior. Deus, naquele momento, transformou a maldição em bênção. Aqueles homens que se ajuntaram ali a Davi, poderiam ser algo que ia realmente terminar de afundar com Davi. Porque imagina só, uma pessoa fugindo, sendo perseguida sem motivo nenhum.
Davi poderia ter se amargurado. Davi poderia ter sido uma pessoa bem amargurada, bem amarga. Poderia ter sido assim, um amargo dos maiores, mas não. E ainda que aqueles homens se ajuntassem a ele, e poderiam até falar, Davi, por que você está bem assim? Por que você está sorrindo? E por que você ainda confia em Deus? Sabe? E ele vai e transforma. O espírito dele é mais forte. E o Senhor usa daqueles homens para transformar no exército de Davi, que nós hoje adoramos falar do exército de Davi. E daqueles homens valentes, corajosos, daqueles homens, estou tranquilo hoje, vou procurar um leão para matar, eu vou procurar um leão bem forte, lá e eu vou matar aquele leão, eu vou atrás dele, eu vou entrar na cova, eu vou matar, o outro que vai e que eu vou lutar, e luta até a espada grudar na mão, que você não abre mais a mão, a espada se tornou um com você. E os homens que vai e que atacam as fortalezas, e que fazem, e que matam gigantes, aqueles homens que eram vadios, desgostosos, amargos, se tornaram naquele exército que nós amamos falar sobre eles. Se tornaram homens grandes, fortes. E às vezes nós olhamos para a nossa vida, será que tem jeito? Está tudo de ponta cabeça, será que dá? Família tá do avesso, dá? Será que dá? Não está tudo ruim. Nada funciona. E aí o Senhor vem e transforma e muda. Coloque-se de pé, por favor. Em Efésios 3:20 diz: agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder operando em nós é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. E infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. O Senhor opera de uma forma que vai além do que nós jamais ousaríamos pedir. É aquele negócio que você não teria coragem para pedir, que você não teria cabeça para imaginar. Existem coisas que acontecem conosco. Eu sempre gosto de falar dos dias comuns, porque eu vivi um dia comum. E eu creio que ainda viverei outros dias comuns. Que aquele dia, o dia que o Abraão estava na hora mais quente do dia. É aquele dia que você está numa hora quente. Parece que você fez tudo. E está tudo igual. E você está fazendo há muito tempo. E a rotina, às vezes, ela te consome. E está tudo igual. Só que nesse dia comum, onde está tudo igual, é o dia em que Deus fala assim, é agora. É agora, é aquele dia que você não espera. Que você está assim, eu vou viver mais um dia. E aí o Senhor vem e faz. E às vezes Ele faz de uma forma que você chega a fazer assim, como que o Senhor pensou nisso? Porque não tinha lógica. Não tem lógica. Deus trabalha fora da lógica. Às vezes a gente quer encontrar um jeito, uma lógica. Eu falo por mim. Quando eu não falo por mais ninguém, eu falo por mim. Eu sou aquela pessoa que gosta do cronograma. Eu planejei fazer e parece que tem que sair do jeito que eu planejei. E tem muitas vezes que Deus me frustra. Tem muitas vezes que Deus fala assim, então tá bom, agora eu vou te mostrar, quem está no controle sou eu. Eu vou te mostrar. Eu vou te frustrar agora, para você entender que não vai funcionar do jeito que eu quero. E aí você planeja tudo, e você chega a fazer data tal, e coisa tal, hora tal. E aí o Senhor fala, não. Porque se acontecer do jeito que a gente quer, não vai ter glória. E o intuito do Senhor é glorificar o nome dEle.
Então aí ele deixa chegar naquele ponto que você fala assim: agora eu estou numa caverna com 400 homens vadios e está todo mundo no mesmo poço, no mesmo buraco, no mesmo saco agora. E aí o Senhor fala: não, agora eu vou transformar isso aqui num exército. Agora eu vou pegar isso aqui e vou transformar num exército. Será um exército poderoso, não qualquer exército. Porque quando nós falamos desse exército, nós até mudamos a entonação. É o exército de Davi. Não é qualquer um, não. Não é qualquer um. É os homens, são os homens de Davi. Homens que tinham cara de leão. Cara de leão. Que tinham uma coragem, uma força. E quem fez isso? Deus. Deus. Então ele pega coisas inúteis, insignificantes, desprezíveis, pessoas que eram desprezadas, e transforma num exército poderoso. E como nós pregamos muito que o que importa é o final, eu nem me lembro mais que era desprezível. Eu nem me lembro mais que era inútil. Porque o que realmente importa é o final. Uma pessoa pode fazer o bem a vida inteira, se no último dia ela pisou na bola, a marca dela vai ser aquilo. Porque as pessoas já vão chamar de falso e tal, mas se uma pessoa, talvez ela fez caca a vida inteira, e no final ela decide fazer diferente, a entonação já muda. Ele fez isso a vida inteira, mas no final, porque é o que importa. E é a forma que o Senhor trabalha para nos dar infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós jamais ousaríamos imaginar, sonhar, orar, desejar. Ele faz além. Então, com seus olhos fechados, com as mãos no seu coração, eu quero que você fale com o Senhor. E eu quero que você aproveite esse momento, porque o Senhor usa das fraquezas, o Senhor usa das faltas, o Senhor usa das nossas limitações. Às vezes nós estamos querendo fazer como Moisés. Deus manda outro. Tem alguém que fala melhor do que eu, tem alguém que faz melhor do que eu não sei falar. Deus, eu tenho a língua pesada, eu estou gaguejando, eu não consigo falar. Mas a Bíblia fala que ele era poderoso em palavras. Como que explica isso? A Bíblia fala é poderoso em palavras. Porque Deus pegou aquele que morou no deserto, gago, e usou. O Senhor pegou o senhorzinho com a senhorinha, estéril ainda por cima, e fez uma obra no corpo daquela mulher, que ela pôde gerar filho. Ela gerou um filho, que através daquele filho foi dando outro filho, e que deu início aos 12 e a nação de Israel. Daquela mulher, senhorinha, estéril. Às vezes nós olhamos, meu Deus, já passou de hora. Não, eu não tenho mais idade para isso não. Eu não tenho mais energia para isso não. E aí o Senhor vem e fala: peraí, eu te dou força, eu te dou energia, eu renovo o seu vigor. Eu disse que eu vou fazer e eu vou fazer e ponto. Enquanto durar a terra, plantio e colheita jamais cessarão. Enquanto durar a terra, plantio e colheita jamais cessarão. Se uma semente foi lançada, se uma oração foi feita, se uma palavra foi liberada, se um pedido foi feito, este não voltará vazio.
Agora o tempo que demora para ele voltar, com resultado, nós podemos aproveitar esse tempo para crescermos ainda mais, para nos apaixonarmos pelo Senhor ainda mais. Nós podemos utilizar esse tempo para estarmos mais prontos, mais preparados. Quando nós não temos condição alguma, então o Senhor entra em ação. Quando nós nos deparamos com naquele ponto, ou o Senhor me socorre ou eu morro, então Ele vem e Ele faz algo, e Ele nos socorre, e Ele nos ajuda, e Ele vai nos favorecendo, e Ele vai nos abençoando, Ele vai nos honrando, Ele vai derramando uma graça, um favor e uma unção. Exatamente aquele momento em que Pedro estava afundando, e aí ele grita: meu Senhor, me salva! Senhor, me socorre! E aí Jesus estende a mão e pega. Jesus estende a mão e pega. Às vezes nós estamos afundando e estamos desesperados. Senhor, eu estou afundando. Senhor, eu estou descendo. Senhor, não está dando. Senhor, eu não consigo. Me ajuda, meu Deus. E aí ele vem e estende a mão. E eu quero que você creia nisso, eu quero que você saia dessa reunião confiando nisso, eu quero que você saia dessa reunião acreditando nisso, eu quero que você saia dessa reunião, você vai sair dessa reunião com a cara dos homens de Davi, a cara de um exército, cheio de coragem, cheio de certeza, cheio de convicção, cheio de fé, cheio de ousadia. Você pode ter entrado por essas portas hoje, talvez como aqueles homens entraram no início, desgostoso, já estava triste, estava chateado, e já estava querendo murmurar, e já estava querendo falar: e aí, Senhor, como é que vai ser agora? Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que o Senhor vai fazer? Será que não? Só que você vai sair daqui acreditando, confiando. Você vai sair daqui já transformado, crendo que Deus é Deus e Ele não muda, crendo que o Senhor não muda, e se Ele nunca falhou, por que Ele ia falhar com você? Por que Ele ia errar com você? Por que não ia ser Deus na sua vida? Por que não ia fazer com você? Será que agora eu vou ser usado como exemplo? E não, porque Deus não pode negar a sua natureza. Deus não pode negar quem Ele é. Deus não pode negar a sua própria natureza. Nós somos infiéis, mas o Senhor permanece sendo fiel. E Ele não pode negar a sua natureza. Ele não pode negar quem Ele é. Meu Deus, nós oramos ao Senhor. Senhor, nós buscamos ao Teu nome. E só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode transformar uma situação. Só o Senhor pode transformar uma pessoa. Só o Senhor pode transformar um caos. Só o Senhor pode transformar uma atmosfera. Só o Senhor pode transformar coisas que eram insignificantes. Meu Deus, o Senhor gosta de pegar aquilo que é desprezado. O Senhor gosta de pegar aquilo que não tem valor para os homens, porque então o Senhor dá o seu valor, porque então essa situação glorifica o seu nome. E talvez, Senhor, aqui talvez existem pessoas que têm situações, que têm coisas na vida que estão exatamente nesse ponto. Talvez eu tenha pessoas aqui que entraram por essas portas exatamente como aqueles homens desgostosas. Talvez entraram por essas portas até querendo questionar o Senhor, até querendo perguntar se era mesmo o Senhor e tal, mas eu creio que o Senhor tem um poder inigualável. Eu creio que o Senhor é Deus. E eu creio que o Senhor não muda. Eu creio que o Senhor não falha. Nós podemos falhar, nós podemos errar, nós podemos
fazer muitas coisas, mas do Senhor não. E eu oro para que neste dia o Senhor enche o seu povo de fé. Eu oro para que neste dia o Senhor enche o seu povo de confiança. Eu oro para que neste dia o Senhor enche o seu povo de uma ousadia, de uma certeza. Eu peço, meu Deus, enche o nosso povo de coragem, da mesma obra que o Senhor fez no passado, a mesma coisa que o Senhor fez no passado com aqueles homens, que o Senhor pegou, que o Senhor transformou aqueles homens, o Senhor mudou aqueles homens que eram vistos como insignificantes. O Senhor fez uma obra grandiosa, e eu oro para que o Senhor faça essa obra grandiosa na vida de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, cada área da vida que estava bagunçada, cada área da vida que não estava fluindo, que não estava caminhando, cada área da vida que talvez era uma caverna de adulão, um lugar seco, ruim, sem conforto, eu peço para que o Senhor mude e transforme de uma forma sobrenatural. Eu peço ao Senhor, encha cada uma dessas pessoas com o teu Espírito, encha cada uma dessas pessoas com a tua unção, encha cada uma dessas pessoas com uma fé, com uma convicção, com uma certeza, com um espírito inabalável. Que o seu povo possa ser cheio do Senhor, que o seu povo possa ser tomado pelo Senhor, que o seu povo possa ser tomado pelo teu Espírito, que o seu povo possa ser tomado por essa fé, por essa certeza, por essa convicção. E que cada uma dessas pessoas possam sair dessa reunião extremamente abençoadas, extremamente honradas, favorecidas num nível altíssimo. Que o seu povo possa viver para a glória do Senhor e que glorifiquem ao Senhor de uma forma sobrenatural. Eu consagro tudo ao Senhor, coloco tudo nas suas mãos, crendo que não acabou e que nós ainda viveremos coisas estrondosas. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Saúdem ao Senhor.